Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi retomar os estudos de odontopediatria e o estudo de hoje é sobre a erupção dentária, baseado na aula da professora Danda. Bom, existe o conceito de erupção e de irrupção dental, de modo que a erupção é uma forma mais informal da gente falar. E a erupção, na verdade, é um substantivo, então não tem como a gente fazer a conjugação de um substantivo. Então a gente não fala o dente está erupcionando. O correto seria se a gente falasse que o dente está irrompendo na cavidade bucal. Mas, como já ficou uma forma falada popularmente, então nesse estudo eu vou falar várias vezes que o dente está erupcionando, erupção dental, mas o correto em termos verbais seria irrupção dental. Bom, então a erupção é um processo fisiológico que o dente ainda está em formação intraósseo e ele vai migrar para a cavidade bucal até atingir uma posição funcional. Aqui, isso que eu escrevi é um resumo das fases da erupção que eu vou falar daqui a pouco. Então, o movimento de erupção vai iniciar na fase de campânula, da odontogênese, quando há o rompimento do pedículo que une o germe à lâmina dentária. Depois vai existir uma fase de emergência gengival, que é quando o dente perfura a gengiva e a sua presença vai até a esfoliação ou morte do indivíduo. Então, a erupção ela acontece desde quando está bebê até quando o indivíduo morre. Por quê? Existe a fase pré-eruptiva, existe a fase em que existe uma erupção ativa e existe a fase em que é a erupção passiva e ela vai ser decorrente quando os dentes já estão posicionados, já estão em oclusão com o antagonista. E essa fase passiva são os movimentos dentais, principalmente por conta da deposição de cemento. Mas isso é uma coisa bem resumida que eu estou falando. Portanto, a erupção ela acontece por toda a vida, mesmo que imperceptivelmente. Com relação às fases, então, da erupção. A fase pré-eruptiva, ela vai desde o rompimento ou desintegração da lâmina dentária, que é o pedículo, que une o germe dentário ao epitélio oral. Então, essa fase pré-eruptiva inicia-se a partir da fase de campânula e ela vai finalizar quando a coroa dental estiver completa. Essa fase ela é totalmente intraóssea e os movimentos do germe dentário são de corpo e são excêntricos. Então, os germes e as bases ósseas da maxila, da mandíbula vão crescendo na mesma proporção para fazer a acomodação dos germes e com isso ocorrem esses movimentos de corpo e movimentos excêntricos. Eu coloquei aqui o papel do folículo dentário, mas ele vai ser muito importante para a gente falar da próxima fase. Então, o folículo é importante porque ele vai originar tecidos de suporte e suas células, então cemento, osso alveolar, ligamento periodontal e as suas respectivas células formadoras. Os germes dentários mantêm uma relação espacial constante com os maxilares em crescimento e eles estão nessa fase totalmente intraóssea. Eu coloquei essa imagem, essas duas imagens que eu achei muito interessantes. E aqui são as vistas de os germes dentários superiores e os germes dentários inferiores. Aqui o processo palatino fusionado e formação de delgadas trabéculas ósseas. Eu achei muito ilustrativo. E aqui o germe dentário do molar, a gente consegue ver o pedículo, né, o órgão do esmalte, a papila dentária e o folículo dentário, tá? Que vai ser importante para formar cemento, osso, ligamento periodontal. Com relação à segunda fase, ela é chamada de fase eruptiva ou fase pré-funcional. E ela acontece a partir da coroa totalmente formada
até o plano oclusal, ou seja, ela começa intraósseo. A partir do momento em que a coroa já está totalmente formada, já inicia a fase eruptiva. E ela vai finalizar quando o dente já estiver irrompido na boca e estiver no contato com o antagonista. Os movimentos realizados pelos germes dentários nessa fase são axial, de rotação e acomodação. Então, movimentos para subir e descer, movimentos mesiais, distais. E a fase eruptiva, a erupção ela acontece ativamente. Então, se a gente, por exemplo, pegar uma radiografia de uma criança tirada hoje e verificar uma nova radiografia tirada daqui 3 semanas, a gente vai ver esses posicionamentos de uma forma muito nítida, porque acontece rapidamente. O germe dental, ele cresce mais rápido do que as bases ósseas, tá? Ocorrem 4 coisas importantes a partir da formação da coroa. Então, vai haver a formação da raiz, deposição de cemento, formação do ligamento periodontal e formação da junção dento-gengival. Aí que entra a importância do folículo dentário para formar essas estruturas com as suas respectivas células. Bom, na fase eruptiva ocorre um momento que é a emergência gengival. A emergência gengival é a perda do tecido conjuntivo que fica interposto entre o epitélio reduzido do esmalte. Entre o epitélio reduzido do esmalte e o epitélio bucal. Então, as células dessa massa epitelial vão se degenerar, vão formar um canal, também revestido por epitélio, que vai facilitar a irrupção dental. O canal e o cordão gubernacular também estão envolvidos nesse processo de irrupção. Então, quando o dente está em formação, o germe do dente sucessor, ou seja, o germe do dente permanente, ele vai se desenvolver na mesma cripta que o dente descido. E o dente descido, ele se comunica com o meio oral, por meio do canal gubernacular. E o que é esse canal gubernacular? Ele é um canal ósseo, bem delicado, e ele vai abrigar no seu interior o cordão gubernacular. O cordão gubernacular, ele é um tecido conjuntivo, com vasos, com nervos, células epiteliais, provenientes da fragmentação da lâmina dentária. E parte do epitélio reduzido do órgão do esmalte. Então, esse cordão, ele vai do epitélio reduzido do órgão do esmalte em direção à mucosa bucal. Portanto, é importante para facilitar a erupção do dente permanente, já que à medida que o dente vai irrompendo em direção à mucosa, o folículo pericoronário vai incorporando os cordões das células do cordão gubernacular, aumentando nessa região o seu componente epitelial. Então, facilita a presença do dente na cavidade bucal, tá? Nesse caso aqui, quando a gente tem essa situação que o dente permanente irrompe na parte posterior do seu descido, a gente faz a extração dos dentes descidos e o próprio movimento lingual, ele é capaz de empurrar mesmo os dentes permanentes para sua posição no arco. Por fim, a fase pós-eruptiva ou fase funcional, ela é com o dente já na cavidade bucal, então é uma fase extraóssea, e ela vai do plano oclusal, então dos dentes em contato com o seu antagonista, até a perda do elemento dental. Nessa fase não é visível a erupção ativa. Então, na fase pós-eruptiva, existe a erupção passiva, e isso acontece às custas de deposição de cemento no fundo do alvéolo, fazendo uma coisa importante também, porque faz com que a gente não perca a dimensão vertical rapidamente. Então, os movimentos, eles auxiliam a manter a posição do dente, enquanto o maxilar continua a crescer, havendo depósito de osso na crista e na base do alvéolo.
E são movimentos importantes para compensar os desgastes oclusais e proximais por meio do depósito de cemento. Agora, a gente vai falar sobre os mecanismos responsáveis pela erupção dental. Quem é responsável pela erupção do dente é o folículo dentário. Como a gente já havia falado, é um tecido conjuntivo que envolve tanto a coroa como a papila dentária. E ele tem aqueles papéis importantes na formação de cemento, osso, ligamento periodontal. A teoria folicular, de uma forma bem resumida, é indução, orientação e coordenação da reabsorção óssea coronária e a aposição óssea apical durante a fase intraóssea da erupção. Então, ao término da formação da coroa, inicia-se um processo de sinalização entre o epitélio reduzido do esmalte, o folículo dentário e proteases presentes no órgão do esmalte. E inicia-se a fase da erupção ativa. Ou seja, quando a coroa está completa, vai ter a liberação de uma enzima que quebra proteínas. E na região do folículo, ela vai desencadear uma cascata de sinalizações bioquímicas. A nível celular, vai haver um influxo de monócitos na porção superior do folículo e esses monócitos eles vão se fundir, migrar para a superfície óssea, dando origem aos osteoclastos. E os osteoclastos eles vão reabsorver o osso alveolar sobre a coroa, formando um caminho eruptivo, por onde o dente vai subir passivamente. Aqui é uma foto, uma imagem radiográfica em que é possível ver esse caminho eruptivo. Então, aqui um resumo, os eventos metabólicos iniciados pelo retículo estrelado são continuados e coordenados pelo folículo, por meio de uma cascata de mediadores químicos sintetizados pelo próprio folículo ou nos tecidos adjacentes. Então, são identificadas células, genes, fatores de transcrição, proteínas de crescimento, citocinas, envolvidos com essa regulação da erupção dental. A expressão de algumas moléculas ocorre quando há o influxo de monócitos no folículo, quando ele também for máximo, demonstrando uma relação direta dessas moléculas com o influxo de monócitos e o acúmulo de osteoclastos na cripta óssea, para a formação do caminho eruptivo. Além da formação do caminho eruptivo, a deposição óssea na base da cripta é fundamental para o movimento do germe durante a erupção. A gente vai falar agora sobre a cronologia e sequência da erupção dos dentes descidos. Então, o início da formação ocorre na 6ª semana de vida intrauterina, então já na barriga da mãe, os dentes descidos começam a ser formados. O mais importante da gente considerar é a sequência de erupção e não o tempo em que aquele dente rompeu, já que se a gente for pensar, por exemplo, num indivíduo que nasceu prematuramente, a sua erupção dental ela vai ocorrer mais tardiamente, tá? Então, a partir da 44 meses de vida intrauterina, ocorre início da mineralização, no 6º mês de vida intrauterina, na 44 semana de vida intrauterina. Na 4º mês de vida intrauterina, início da mineralização. 6º mês de vida, todos os dentes descidos já tiveram sua mineralização iniciada. Durante o nascimento do bebê, a gente já tem 5/6 da coroa do incisivo central formado, 2/3 da coroa do lateral, e presença de cúspides de canino e primeiros e segundos molares descidos. Com um ano, a mineralização de todos os dentes descidos estará completa e a formação da raiz é completada entre 1 ano e meio e 3 anos. Então, a cronologia e sequência da erupção dos dentes, de todos os dentes. A mineralização tem início ao nascimento, com as cúspides dos primeiros molares. Os incisivos iniciam a sua mineralização no primeiro ano de vida, pré-molares e segundos molares no segundo e terceiros anos de vida. Coroas estão completas com 5, 7 anos de idade, exceto para os terceiros molares.
O desenvolvimento de raízes dos permanentes leva de 6 a 7 anos e os ápices se completam com 3 a 4 anos após a erupção do dente. Então, o estágio eruptivo dos dentes permanentes vai dos 6 aos 12 anos. O período médio entre a esfoliação dos dentes descidos e a emergência dos permanentes varia no mesmo dia ou de 4 a 5 meses. A idade de erupção dos dentes permanentes é mais variável que a dos descidos, sendo que a variação é menor para incisivos e primeiros molares e maior para caninos, pré-molares e segundos molares. Aqui a gente tem esquemas, quadros, são formas representativas de falar sobre a cronologia, a sequência de erupção, mas é importante que a gente saiba que, inicialmente, a sequência é com incisivos inferiores, incisivos superiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores, incisivos laterais inferiores, seguido pelos primeiros molares, molar inferior, né, canino e segundos molares. Com relação a fatores que influenciam a cronologia e sequência de erupção dental, a gente tem fatores de ordem geral e fatores de ordem local. Os fatores de ordem geral afetam dentes descidos e permanentes e está relacionado com raça, etnia, sexo, fatores hormonais, padrão familiar, condições socioeconômicas, estado nutricional, peso, altura, prematuridade, doenças sistêmicas ou infecciosas, problemas endócrinos, síndromes genéticas, fatores de ordem local, que agora a gente vai falar, que eles vão afetar mais os dentes permanentes. Então, eles vão retardar a erupção dos dentes permanentes. E quais são esses fatores? É a falta de espaço no arco, perda prematura de dente descido, raízes residuais, anquilose do dente descido, retenção prolongada do descido, dentes supranumerários, dilaceração e alterações como odontomas, dentes duplos, cistos, fibrosamento da mucosa. No nascimento dos dentes descidos, ocorrem distúrbios gerais e distúrbios locais. A educação é um processo fisiológico, e a erupção é um processo fisiológico, aqui está escrito errado, e a sua associação com distúrbios gerais e locais não é justificada, ocorrendo apenas uma coincidência entre a erupção dental e o aparecimento dos distúrbios a ela acreditados. Pode existir relação entre os distúrbios locais e gerais e a erupção dental, porque mesmo durante processos fisiológicos normais do organismo, ocorre um ritmo fisiológico alterado e com isso existe a manifestação de desequilíbrio sobre a forma de sintomas. Então, o teething, ele é um processo relacionado à erupção dos dentes descidos e com isso a gente sabe que pode vir acompanhado de sinais e sintomas. Nesse estudo, então, houve a percepção das mães sobre a síndrome da erupção dentária e as suas manifestações. Então, diarreia, problemas de pele, falta de apetite, febre, gripe, irritabilidade, insônia, salivação, aumento significativo da temperatura corporal, diarreia, problemas respiratórios. E com relação a manifestações gerais com o nascimento dos dentes descidos, há irritabilidade, perturbações gastrointestinais, redução de apetite, eritema na face e alterações de pele. A irritabilidade pode ser por conta da inflamação do tecido gengival, que vai gerar um desconforto, vai gerar dor, incômodo no bebê, e também sobre deficiência de potássio, que vai gerar uma agitação, perturbação do sono e mau humor. As perturbações gastrointestinais ocorrem porque o bebê coloca muito a mão na boca e com isso ele leva por meio das mãos e com objetos contaminação à cavidade. E como ele é muito novo, ele não está preparado para receber toda aquela carga microbiana. Então ele acaba tendo algumas perturbações gastrointestinais. Contaminação do leite não materno, mudanças alimentares durante a erupção, com inflamação, as crianças ficam irritadas, febris, distúrbios de estresse, e aqui eu coloquei, foi citada essa informação, ebínio,
são tribos que introduzem instrumentos pontiagudos na região dos caninos, dos germes dos caninos, porque eles acreditam que é a erupção dos caninos que gera todas essas manifestações de irritabilidade no bebê. Então, isso é uma coisa mais tribal, de crenças tribais mesmo. Aqui, então, sobre manifestações locais durante a erupção de dentes descidos. Então, a gente tem a inflamação da mucosa gengival, proteínas da matriz do esmalte, que atuam como antígenos, são eliminadas ao redor do dente em erupção e determinam, com isso, uma relação imunológica com o acúmulo de mastócitos. A interação da imunoglobulina, anticorpo encontrado na superfície dos mastócitos, com o antígeno, a matriz do esmalte, resulta na liberação de histamina, ocasionando uma hipersensibilidade. Falta de higiene, contornos gengivais irregulares. Ainda pode haver edema, tumefações gengivais, prurido gengival, cialorreia, que é salivação intensa, então do 6º ao 15º mês, maior duração durante a erupção dos dentes anteriores, maturação de glândulas salivares, isso vai aumentar a viscosidade, o volume salivar. Diagnóstico, manipulação da cavidade bucal pela criança, então coloca a mão na boca, vai sentir as estruturas. Diagnóstico diferencial com estomatites e com hipertrofia das tonsilas e adenoides. Além disso, manifestações locais, cisto de erupção, não acontece em todos os casos, mas é o edemaciamento sobre a região do dente que está erupcionando, então devido à dilatação do espaço folicular ao redor da sua coroa. Frequente durante os dentes descidos, ocorre mais em meninos do que meninas, sendo os incisivos e molares os dentes mais acometidos. Por meio de estudos, foram relatados finos traços de epitélio celular espinhoso não queratinizado e tecido conjuntivo fibroso. Não precisa de tratamento, em alguns casos é feito um pequeno corte aqui para estimular a irrupção desse dente na cavidade. Sintomatologias, então, dolorosa, colocação de objetos, alimentos rígidos, analgésicos, solução anestésica tópica não muito indicada, intervenção cirúrgica. E como que a gente faz para aliviar os sintomas da erupção dos dentes descidos? Massagem gengival com dedo, com mordedores, crioterapia, ou seja, a utilização de elementos que são gelados, soluções, pomadas gel tópicas com propriedades anestésicas, anti-inflamatórias ou antissépticas, não recomendado. Uso de analgésicos, paracetamol, ibuprofeno e medicamentos homeopáticos para massagem com mordedores. Bom, espero que tenha sido legal esse estudo com vocês, espero que tenha ajudado.